Então, meus amigos, estamos muito felizes comemorando o cinquentenário, os 50 anos, com o nosso amigo Velocino, que começou na quinta-feira lá no Recreio, no Maria Angélica. Depois foi na Vargem Pequena, no Bezerra de Menezes, que também temos uma ligação muito grande com a Deusa. E no núcleo, Chico Xavier, ali no Anil, a Yara, a Sandra, que estão aqui presentes, a Rita, enfim. E hoje, então, teve o seminário ontem. Ontem a presença dos espíritos era tão marcante que teve gente que pedia licença, dá licença dos espíritos para passar, de tanto companheiro desencarnado que aqui, graças a Deus, esteve conosco. Então vamos envolver o nosso Velocino com as nossas melhores vibrações, com as nossas vibrações de alegria, de reconhecimento. Ele deixou a sua Porto Alegre nessa semana, ele e a sua esposa, a Suzy, para atender o nosso convite. O Velocino não é mais aquele orador que a gente chama para comemorar um evento. O Velocino é o nosso companheiro que, por razões outras, está em Porto Alegre, mas é nosso amigo, é nosso irmão e faz parte da nossa família espiritual. Então, vamos ouvi-lo a partir de agora. Uma boa noite, amigas do coração, amigos da alma. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós já estamos aqui, Gilberto, praticamente nos despedindo. Nos encontramos na quarta-feira quando chegamos, realizamos as nossas tarefas, revimos corações alegres, renovamos nossas energias e na medida em que vamos nos aproximando do adeus, parece que a saudade já vai batendo mais forte. A ausência e a falta parece que toma conta da nossa alma. E quando a gente retorna para Porto Alegre, fica esse halo maravilhoso, essa energia que nos contagia, e retornamos a Porto Alegre com um pouco da presença e do carinho de cada um de vocês. Por muito tempo, como diz o poeta, achei que a ausência era a falta, e lastimava ignorante a falta. Mas a ausência não é falta. A ausência é um estar em mim. E sinto a branda pegada, envolvida em meus braços, que danço, rio e faço exclamações alegres. Porque a ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. Quando saía daqui, saía noutras vezes achando que a ausência era a falta. Que sentiria a falta de vocês. Que a saudade seria um sinônimo de ausência e falta, mas não é. Porque levo de vocês esta lembrança. E este carinho com que os levam é essa ausência assimilada na lembrança de cada dia de que sou também um trabalhador do Eurípides. Num posto avançado lá de Porto Alegre, trabalhando sozinho, procurando arregimentar outros simpáticos, mas levo a esta ausência assimilada de todos vocês. Lembrar dos 50 anos ou fazer alusão aos 50 anos desta casa é algo que nos toca profundamente. Porque são poucas as instituições na face da terra que conseguem atingir uma maturidade durante aproximadamente 50 anos. Muitas delas não têm fôlego para passar de 10, de 15 anos. Uma instituição que consegue meio século de existência no bem é de ser louvado. Seus trabalhadores têm o seu mérito. Esta casa tem a energia de cada instante, que conta não só a história do momento em que o primeiro tijolo foi assentado, em que as fundações
começaram a ser encravadas nesse terreno, mas ela traz a vibração de muito antes. Desde a época do plano espiritual, em que os espíritos, antes de reencarnarem, já projetavam a tarefa aqui. Então, hoje, pensando nesses 50 anos de atividade de Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, pensei que o melhor seríamos falar sobre 3 verbos: o verbo aprender, o verbo amar e o verbo servir. Nós estamos, meus queridos, nesta vida aprendendo sempre. E gostaria de usar esses verbos no gerúndio, que é a ação continuada, aprendendo, porque nós não deixamos nunca de aprender. A vida é um constante movimento. O progresso se dá a cada segundo, então nós estamos continuamente aprendendo. Se chegar a uma determinada situação que nós já achamos que temos aprendido tudo, a gente para no tempo, como se diz. Mas a realidade avança. Então, nós estamos sempre aprendendo, amando. A gente não pode dizer assim, então eu já amei o suficiente. Foram 50 anos amando, agora chegou. Vamos deixar para os jovens continuar amando, para outros virem amar. Eu já fiz a minha parte, já amei o bastante. Não tem como. É que nem quando a gente aprende a ler. Quando a gente aprende a ler, a gente não tem como olhar um cartaz e dizer assim, eu não vou ler. Botou os olhos, já leu. Ou leu, botou os olhos, já leu. Se a gente já aprendeu a amar, vai amar sempre. Quem serve, servirá sempre. A gente aprende até desencarnando. Não é só aqui na vida. Não teve aquele caso? O cidadão desencarnou, ou como diz um amigo meu lá de São Cepé, do interior do Rio Grande do Sul, diz, olha, Velocino, eu acho que o melhor termo não é desencarnar, não é, é desossar. A gente vai ficando magrinho, é só desossar depois. Pois esse homem está desencarnado, ou desossado, como queiram. E aí estavam velando a criatura. E chegou no meio da madrugada, faltou vela. E aí começaram a se bater. E agora onde é que nós vamos comprar? Numa cidade do interior, não tinha loja aberta, mercado aberto, nenhum. O que nós vamos fazer? Um teve uma ideia, um gaiato. Pegou uns pedaços de brasa, aqueceu. E no lugar das velas, nos castiçais, ele pegou e encravou aqueles tições em brasa. No que ele fez aquilo, diz que o morto se levantou e disse assim, morrendo e aprendendo. Jamais eu ia pensar que ia acontecer uma coisa como essa. No meu enterro ainda. Usar um expediente desse, morrendo e aprendendo. Até morrendo nós aprendemos. Aprendemos sempre quando nos damos oportunidade para isso. E às vezes nesse nosso aprendizado, às vezes nós queremos tomar alguma referência daquilo que se aprende. Porque muitas vezes as pessoas, lugares, situações, livros, obras, pensamentos são fontes de informação. E muitas vezes nós fazemos ao longo da nossa vida determinados ídolos, modelos aos quais nos espelhamos. E talvez a gente pudesse imaginar no que nós gostaríamos de nos espelhar enquanto nação, enquanto grupos, pessoas, que histórias bonitas já aconteceram, de pujança, de poder, de glória na face da terra, e que poderia nos ensejar algum aprendizado. E talvez se nós olharmos então lá recuadamente, a gente vai ver, não, talvez entre os povos romanos nunca apresentaram tanto poderio na face da terra. Talvez entre os romanos que tiveram um legado muito grande na área do direito, nas artes, na guerra, nós poderíamos colher deles determinadas informações, mas a gente vai pensar, mas todo aquele poderio serviu para quê? Aquele império que se alastrou até mesmo pela África,
teve toda essa geografia também devolvida à sua insignificância na consequência do ódio daquilo que pregaram. Na ponta da espada, da baioneta, da guerra, da luta, do sangue, eles também pagaram as consequências dos atos da insanidade do poder. Será que queremos um país assim, que seja temido pelas suas armas, que possa estender as suas soberanias por mais e mais limites geográficos? A gente vai dizer não. Mas quem sabe talvez a França, que foi um país de educação, de onde todas as luzes partiram a partir do século XVIII, que é chamado período do Iluminismo. Na França vivia aproximadamente 20% da população da Europa estava na França, naquela época de Kardec. Tanto que a doutrina espírita surge lá porque era um canhão de informações. Tudo aquilo que acontecia na França era alvo de interesse de toda a Europa e do mundo, poderíamos dizer assim. E a França representou esse ideal de ideias novas. Mas eles ainda hoje se debatem nessa compreensão puramente humana e limitada no campo físico. Não avança por outras áreas. Mesmo que a gente faça da educação a nossa bandeira, que é evidentemente interessante, importante, mas nós temos que, além de alimentar de informações a consciência, devemos iluminar a inconsciência eterna, o ser eterno. E aonde nós vamos encontrar referência para tudo isso? Diz que Simão, o velho Simão, em que faz referência a ele Lucas no seu evangelho, logo que levaram Jesus até o templo de Jerusalém, ele acolhe aquele menino nos braços, afasta-se um pouco de Maria e de José, e por ele saber do destino grandioso daquele espírito, daquele corpo pequeno, ele se volta sozinho para um canto do templo de Jerusalém e começa a conversar com aquela criança. Mas tu que és representante do divino, por que vieste escolher-se a humildade da manjedoura, da palha da manjedoura? Por acaso não deverias tu envergar a túnica púrpura dos imperadores? Como que tu irás ser representante de Deus se não tiver ao lado de Césares, dos romanos, que detêm o poder, para que possa fazer valer então a vontade, a humildade desse povo sofrido de Israel? Por que não vieste tu aos pés de um magistrado, para que pudesse ombrear com outros senhores romanos, todos aqueles que fazem uso da palavra, todos os guerreiros, generais, tribunos, mas escolheste a palha, a manjedoura? Não vieste como Moisés, numa família de um faraó? Também não escolhestes vir como Samuel, que nos enfrentou os filisteus? Por que não viestes dotado de poder? Por acaso vem trazer uma nova história, escrever livros novos, outras teorias? Me dizes que tu que representas o divino Senhor, representas aonde? E diz que aquela criancinha, Jesus, levanta a mãozinha direita e bate no peito já vergado do velho Simão. Ele não entendeu. Logo depois Maria chegou ali, recolheu o menino. Tempos depois desencarna Simeão e é aí que ele descobre. Jesus estava dizendo que estava trazendo a verdade para ser implantada no coração dos homens. Ele era representante de Deus, mas a sua mensagem era para ser colocada no coração dos homens. O que nós precisamos para essa terceira fase, o nosso terceiro ciclo, a nova era, é essa tarefa de educação da alma, de nós colocarmos efetivamente o Evangelho em nossos corações, aprendendo, amando
e servindo. A grande tarefa desta nova era é trabalharmos consciência e caráter, coração e sentimento. Trabalhar consciência e caráter, coração e sentimento. Consciência não é apenas a ciência, mas é agir de acordo com aquilo que se sabe. Quando a gente diz assim, não, eu tenho consciência de tal coisa, é porque eu ajo de acordo com aquilo que eu sei. Muitas vezes a gente diz que pregamos uma determinada ideologia, bandeira, temos consciência de algo, mas aquilo muitas vezes pode ser só uma moda, só um instante, só um momento. Teve uma época lá no sul que foi um boom da chamada consciência tradicionalista, porque vocês devem ouvir muito que o gaúcho, por onde anda, funda um CTG e sai sapateando, põe espora, bombacha, aquela coisa toda. Teve um período na minha época que se falava muito da renovação do movimento tradicionalista. Mas foi uma onda dos jovens que já estava esquecido, então teve um boom, depois serenou-se. Às vezes a gente pode também ter um boom grande num determinado momento por um envolvimento ecológico, mas não é a consciência ainda. É só porque aquilo está dando cartaz, aquilo é onda, é moda, e a gente vai e faz. Todo mundo está fazendo, que bacana, mas a gente deixa a água aberta em casa, quando vai fazer a barba, quando vai lavar uma louça, vai deixando aberta, não tem a consciência plena ecológica. A gente fala muito bem quando sai de casa, veste uma camiseta bonita, agora a moda é tudo reciclado, mas será que nós agimos de acordo com essa consciência plena ecológica? Que nem aquela menina, filha de uma delegada, ela queria fazer um passeio na Floresta da Tijuca para fazer uma limpeza. Naquela época também, diz, olha, agora é consciência ecológica. E ela era muito jovem. E a mãe não deixou ela ir. Diz, não, tu é muito jovem, tu não vai. Diz, mas mãe, pelo amor de Deus, tu vai impedir que eu ajude a salvar a Floresta da Tijuca, mãe? Diz, mas minha filha, não dá, tu é muito jovem, mas as minhas amigas vão, deixa eu ir e tal, porque vai televisão, vai rádio, vai ter um movimento muito grande, a gente vai fazer um jornalzinho. Diz, não, mas tu não vai, minha filha. E ela ficou tão emburrada que ela acabou chamando as amigas lá para casa dela para conseguir persuadir a mãe para ela ir. E as amigas dela, ela juntou as amigas na sala, até foi pior para ela não sabia. Aí ela juntou as amigas na sala, quando a mãe chegou, disse, mãe, aqui estão as minhas amigas. Elas já estão prontas para ir para esse movimento de salvar a Floresta da Tijuca, deixa eu ir com elas. Não, tu não vai. Mas como não, mãe? Não vai, eu já falei contigo, e as amigas começaram a dar números, dados, informações, importância do trabalho ecológico e tal. Diz, não, mas ela ainda não está preparada para isso. Como não, mãe? Ela levantou, não. Porque nós temos aqui 3 samambaias na sala, eu peço para tu regar durante o dia, tu não rega. Agora tu quer salvar a Floresta da Tijuca? E as samambaias morrendo à míngua de água aqui, não dá. Que consciência ecológica é essa? Começa regando as samambaias aqui de casa. Consciência é isso. É agir de acordo com aquilo que se tem ciência, aquilo que se sabe. Eu sei que é assim, então age. Olha a diferença. E a distância, muitas vezes, daquilo que a gente conhece para aquilo que a gente faz. Como o paciente que foi no médico com os raios-x, todos os exames dos pulmões, que ele estava apresentando uma tosse, aquilo era difícil dele contornar, tinha secreção, aquilo abalava ele, todos os tratamentos, o médico examinou todos os exames, olha, tu está com enfisema pulmonar, a coisa muito séria. Isso se agrava pelo uso do cigarro. Talvez esteja até aí a causa disso tudo, meu amigo. Eu vejo que tu fuma, eu já tinha te alertado há um tempo antes. E aí o médico diz, olha, agora tu vai ter que abandonar o cigarro mesmo, isso aí é um veneno. E aí o médico começa a desfiar um rosário de informações e culturas sobre a nocividade do cigarro. Diz para ele, tu sabes que no cigarro tem tantas e tantas substâncias tóxicas, uma delas é ácido cianídrico, tu sabia? Não sabia, dizer aquele mesmo ácido que foi utilizado lá para dizimar vários judeus na Segunda Guerra. Pois é, mas e por que eu não morro? Porque a quantidade de um cigarro é pouco do gás cianídrico. Mas agora se tu fumar 30 cigarros ao mesmo tempo,
Porque imagine você, daí a gente vai fazendo aquele exercício, que nem aqueles índios que tem os lábios bem esticados, e a gente vai esticando os lábios e amarra 30 cigarros juntos e vai fumando. Porque se tu fuma um já é gostoso, imagina 30 ao mesmo tempo, e tu vai fumando. Dizia o médico, vai fumando, vai fumando. Quando terminar de fumar aqueles 30 cigarros, cairão 30 baganas para um lado e um pobre ser morto para o outro. Aí tu terá fumado a quantidade suficiente de gás cianídrico para tirar a tua vida. E o homem ia arregalando os olhos assim, o paciente. Meu Deus do céu. E o cigarro tem doença de A a Z. Cigarro dá ânsia, ansiedade, dá zumbido nos ouvidos também. Tem doença de A a Z no alfabeto. Isso é uma desgraça. Se acabarem com o uso do cigarro, 30% dos cânceres vão desaparecer, e o homem foi ficando apavorado. Ele não respirava mais, o médico teve que sacudir ele, senão tu está vivo ainda, mas para de fumar. Levantou ele, ajudou ele a sair do consultório. Quando ele está saindo do consultório, descendo as escadas, vem uma imagem na cabeça dele. Era num volume que tinha no bolso esquerdo do médico. O médico fumava. Tinha uma carteira de cigarro no bolso da camisa do médico. Consciência. Consciência, agir de acordo com aquilo que se sabe. Nós já sabemos, já aprendemos do Evangelho. Será que nós já estamos agindo de acordo com aquilo que se sabe, com aquilo que nós pregamos? É claro que não é fácil, a caminhada não é fácil, mas nós temos que investir. Paulo de Tarso, tanto que Paulo de Tarso diz, olha, aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero é o que eu faço. São os impulsos, os instintos nossos que a gente já condicionou. É por isso que Ivan Petrovich Pavlov falava dos atos reflexos condicionados. Ele via aquilo que os homens haviam condicionado. Aqueles que ele não via nessa vida a forma como nós temos condicionado, ele chamava de ato reflexo incondicionado. Por que um animal ele já nasce sabendo, entre aspas, sugar o leite da fêmea, da mãe? Ninguém ensinou para ele, então ele chamava isso de ato reflexo incondicionado. Os outros atos seriam condicionados. Nós temos determinados condicionamentos que trazemos de outra vida, e que para a nossa vida hoje seria atos incondicionados. A gente até pode dizer, olha, talvez um condicionamento que eu possa ter, olha, eu não levo desaforo para casa. A pessoa às vezes diz isso, olha, se tem uma coisa que eu não faço, é levar desaforo para casa. Ele condicionou isso. Fez isso uma vez, duas, três, N vezes. Agora ele age assim. Ele diz, olha, eu perco amigo, mas não perco a piada. E vai perdendo amigo em cima de amigo. Porque ele condicionou assim. Um tio de um colega meu disse que andava lá no interior do estado com 38, 6 polegadas, pendurado na cintura, e ele com quase 80 anos de idade, aquele 38 ia fazendo um arco na coluna do homem já. E eles olhavam assim e diziam, mas vô, nem podia mais andar de revólver, mas lá no interior, ele diz, mas vô, mas que vergonha isso, vô, carregar um revólver desse jeito, aí ele está te entortando todo. Diz que ele respondia assim para nós, vergonha levar desaforo para casa. E lá ia ele puxando aquela arma, aquele 38. É um condicionamento. Nós condicionamos. Aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. O difícil é o início, mas a gente tem que agir de acordo com a nossa consciência. Tem um colega nosso de estudos lá, uma vez, ele era da polícia militar, ou da nossa brigada militar lá do sul. E aí ele estudou conosco, e disse, olha, Velocino, tu sabe que no início, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu estudava lá num centro espírita que ficava no centro da cidade, Allan Kardec. E como eu comecei a estudar, comecei primeiro vindo nas palestras, depois fui para os grupos de estudos, e eu fiquei encantado com a doutrina espírita, e aí eu digo, olha, eu vou mudar a minha vida, porque eu era uma pessoa muito rude, muito grosseira. Como era brigadiano, policial militar, enfim, me recrutaram numa época que eles iam nos bailes e pegavam as pessoas que melhores brigavam. É dessa forma que eles recrutavam os policiais militares lá no sul uma época. Então eu era meio grosso. Então eu resolvia as coisas na base do braço mesmo. E eu, lendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, eu tenho que mudar, eu tenho que temperar meu comportamento. Ele disse, olha, mas foi eu começar a querer mudar, era impressionante. Parece que tudo se voltava contra a essa minha vontade de mudar.
Eu saía de casa e pedia pelo amor de Deus que eu tenha paciência com as pessoas, porque pareciam que daí tudo conspirava contra. Depois eu me dei conta que eu estava pedindo errado, mas até eu me dar conta disso, teve uma manhã que eu estava indo então de Viamão, que era uma cidade próxima ali de Porto Alegre, e lá no meio da viagem ele viu um rapaz entrar, e o rapaz se sentou num banco. Daí a pouco começou a encher, e uma senhora grávida entrou e foi caminhando no corredor e parou do lado desse rapaz. E a barriga dela enorme, encostando no rapaz, e nada o rapaz dá lugar. E ele olhando aquela cena, e daí a pouco ele já está pensando, assim como policial militar, ele fardado, não, esse rapaz vai ter que levantar para dar lugar para ela. Isso é uma questão de educação. Mas será que ninguém ensinou ele? A moça ia, batia com a barriga no rosto dele, na orelha dele, e nada dele levantar, e ele já foi ficando irritado com aquilo. Não, mas esse rapaz vai ter que levantar. E o ônibus andando, estacionava numa parada, saía, ia para outra, e nada. Daí ele foi chegando perto, daí a pouco, quando ele chegou do lado do rapaz, ele bateu no ombro e disse assim: vem cá, não está vendo essa senhora grávida aí? Ele tinha uns fones de ouvido, te pegou, tirou, olhou. Ah, estou vendo sim, mas e daí? Como e daí? Ela está grávida, tu está sentado, levanta e dá lugar para ela. Ele disse: ah, não dou não, eu paguei, cheguei primeiro, vou ficar. Ele disse: não vai ficar não, pegou ele pela camisa, levantou, os dois começaram a se empurrar no meio do corredor, dali a pouco parou o ônibus, os dois caíram para fora do ônibus, empurrando um ao outro. Dali a pouco chegou o pessoal do deixadiço, ele se levantou, quando ele se limpou, ele se deu conta que ele estava perto do Allan Kardec, é onde ele estudava a doutrina espírita. Ele disse: meu Deus do céu, se me vem aqui desse jeito, brigando com esse rapaz e tal. Ele tomou um susto. Aí ele diz: é porque é difícil a gente domar os nossos impulsos. Ele diz: agora entendo o que Paulo de Tarso queria dizer. Diz: olha, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero é o que eu faço. Porque a gente precisa domar os impulsos que durante anos a gente criou um condicionamento. Agora tem que criar um outro condicionamento no lugar deste, aprendendo, amando e servindo. Tanto que Jesus nos ensinou isso, os condicionamentos do bem. Jesus sabia que era difícil para nós. Tanto que ele disse assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é pouco, não é de vez em quando. Não é quando vai no Eurípides, né? Os meus discípulos serão conhecidos por se amarem quando vão no Eurípides. Não. Só no Dia das Mães, também não. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Muito é o hábito do amor, criar o hábito do amor. Criar o hábito do amor, o condicionamento do amor. E porque nós seríamos conhecidos por muito que nos amássemos, a gente acha que amássemos é do verbo amassar, mas não é, amássemos do verbo amar. A gente tem que amar mais, mais, mais. Tanto que o perdão, que nós lemos há pouco, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. É o condicionamento do perdão. O condicionamento do perdão. 1, 2, 3, 4, 5. 70 vezes, 7 vezes, dá quase 500 vezes. Dali para frente a gente já perdoa de raiva, já, porque está perdoando. Vai, segue perdoar. Já condicionou. Mas há um início. Aprender a amar e servir, aprendendo, amando e servindo. Nesta consciência a gente vai entendendo com o tempo que na realidade essas mudanças elas vêm de dentro para fora. Não são mudanças de fora para dentro. Não é assim, a gente vai em tal lugar, recebe lá, não, lá tem um passista bom, eu vou receber um passe forte, agora eu vou começar a mudar. E a gente acha que a mudança é de fora para dentro. Eu vou curar de fora para dentro. Então, o problema são os obsessores, é de fora para dentro, não de dentro para fora, mas a transformação é nossa de dentro para fora. Que nem um trabalhador amigo nosso lá do estado vizinho, de Santa Catarina, disse assim, olha, tive um amigo que me procurou, ele estava vivendo uma situação muito difícil, se separou da esposa, perdeu o emprego, então estava desempregado só, e estava passando por um momento muito ruim. Ele chegou, me procurou, sabia que eu era espírita, frequentava de vez em quando lá o centro, mas não era bem essa proposta que ele queria. Diz assim, olha, Gerson, tu vem comigo, eu sei de um lugar que faz um
um trabalho muito bom, eles vão tirar o olho gordo, porque isso aí deve ser olho gordo. Eu perdi o emprego, perdi a esposa, a coisa está ruim, isso é olho gordo. E o Gerson pensando assim, diz, olha, para o olho gordo, eu acho que um colírio diet vai resolver o caso. Ele disse, não, mas vamos fazer agora uma limpeza, é um lugar que nós vamos, tu vai comigo lá, e tá bom, era amigo, foi. Tá bom, eu vou assumir contigo essa proposta, foram lá e subiram. Era um lugar alto na cidade, muito frio era o inverno lá, e o vento batia, era uma casa de madeira, de tábuas, então o vento passava rasgando e cortando. E começaram lá os procedimentos de limpeza de corpo, aquela coisa toda, e vai, e aqui, daí a pouco o rapaz tinha, não, tira o casaco, ele tirou o casaco, continuava, tira a camisa, e tiraram a camisa, tira a calça, aquele frio batendo. E ele ficou só de cueca e o frio começou a regelar aquele homem, os lábios começaram a ficar roxos, e ele ali, pelo amor de Deus, que feche logo o corpo dele antes que seja tarde demais. Daqui a pouco não vai dar mais tempo, eles querem fechar o corpo do rapaz, não vai dar mais tempo. E ele orando, pelo amor de Deus. Daí a pouco terminaram, vestiram ele cobrou de novo a cor, e aí saíram dali e tal, e ele não viu mais o rapaz por um certo tempo. Umas 2 semanas depois, está ele voltando para casa, e vê um homem cambaleando na frente dele, passou debaixo de uma luz, de um poste, ele viu, era um amigo dele, alcoolizado, ele olhou, abraçou e pensou, pobre do rapaz, fecharam o corpo, mas esqueceram de fechar a boca dele. Não foi um serviço completo. Mas é porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente vai aprendendo então com o tempo a esta compreensão, a esta noção, a esta ideia das coisas, porque não é de fora para dentro. E às vezes a gente vai colocando muitas vezes as nossas aspirações, as nossas alegrias, as nossas felicidades, em cima de coisas que são naturalmente móveis, transitórias. Então a gente sempre procurando alguma coisa fora de nós, quando na realidade devemos buscar dentro de nós transformação. A consciência e caráter, agir de acordo com aquilo que nós conhecemos, exercitando, fazendo o condicionamento do bem, do amor, do perdão. Porque senão a gente acha que o melhor está fora, e principalmente a gente coloca as nossas esperanças em cima de coisas que mudam, que são transitórias. Teve um astrônomo do século XVI, francês, que ele recebeu uma verba muito boa do rei francês na época para ver uma transição de Vênus com a Terra, ou seja, o período em que Vênus iria estar alinhada à Terra. E ele previa para isso dali uns 3 anos de idade. E ele resolveu ir até um território, que era um território indiano, que na época a França dominava. Então ele juntou o dinheiro, juntou as pessoas que iam ajudar na construção de um observatório neste lugar do território indiano, que era o melhor ponto aqui na Terra para poder fazer o estudo da transição de Vênus com a Terra. Mediu tamanho, órbita, tudo mais, e lá foi ele com esse dinheiro para montar esse observatório. E no caminho, quando ele passa pelas Ilhas Maurício, diz o seguinte, olha, irrompeu uma guerra lá entre França e o governo inglês. Agora quem está tomando conta lá são os ingleses. Se tu chegar lá falando assim, fazendo biquinho, ó, tu vai perder o pescoço. Vai perder a cabeça. Não vai lá. E ele acabou, chegou perto, viu que não dava e voltou. Quando ele está voltando, isso já era quase 1 ano e meio de viagem, começou a transição de Vênus com a Terra. Ele tentou observar do navio, mas não conseguiu. Aquele movimento todo. Aí, nos estudos dele, dali 8 anos ia ter uma outra transição. Ele dizia, não vou voltar até Paris. Ficou num outro território das Filipinas, ficou um certo tempo ali, depois voltou para as Ilhas Maurício, e depois ele foi para esse território quando voltou para a mão dos franceses. E lá chegou ele. Quando ele chegou, começou a montar o observatório. Então, 1 ano e meio faltava, pôde construir o observatório. Eram aproximadamente 3 horas e 40 minutos que ele ia poder observar a transição de Vênus com a Terra. Quando chegou na noite de observar, abriu o observatório, quando ia se dar a transição, o que aconteceu? Começou a chover. Tem a reencarnação do Guilherme Le Gentil aqui? Não. Ele estava lá de uma nuvem
se transpôs, se interpôs entre ele e o astro a ser observado e ficou 3 horas e 50 minutos. Mas que azar, a gente vai dizer, meu Deus do céu, que pé frio esse homem, mas que azar. Esse homem ficou 11 anos fora de casa para ver a transição de Vênus com a Terra. Ele entrou na história como o astrônomo mais azarado na face da Terra. Mais infeliz também, porque tem uma disenteria enorme, porque o homem quase desencarnou, desossou lá. Quase, foi horrível. Ele conseguiu se recuperar, aí voltou para casa, disse que na volta o ônibus, na volta, naquela época, não tinha nem Facebook, nem WhatsApp para ele avisar a família, imagina, 11 anos fora. Bom, o barco dele quase que pegou um tufão no meio do caminho, foi dar nas costas da África, quase morreu, naufragou, foi um horror. O homem voltou 11 anos depois, está chegando na França, em Paris, acharam que ele tinha morrido. 11 anos o homem não dá sinal, não manda carta, não avisa, sinal de fumaça, nada. A mulher, o que tinha feito? Casou de novo. Esperar o homem, morreu a criatura. Juntou toda a grana que ele tinha, gastou. Casou de novo. Ele perdeu o emprego, já tinha um outro astrônomo no lugar dele lá, porque o rei não ia estar esperando esse tempo todo por ele. Entrou como o homem mais infeliz e desgraçado na face da Terra. Mas por quê? Vejam, porque a gente coloca a nossa felicidade em cima de coisas que são móveis. Como é que eu vou prever que na noite do dia tal, assim, o céu vai estar aberto, que eu vou poder... Não, é imprevisível. Imprevisível. Como é que a gente vai botar as nossas aspirações fora de nós? Não, mas se eu ganhar tal coisa, se eu fizer, mas se eu conquistar, mas porque não sei o que, se eu achar isso, não dá. A minha felicidade está lá ou está no outro. Não está no outro, está em nós mesmos. Está dentro de nós. É a consciência que a gente deve ter. Agir de acordo com a consciência, de acordo com aquilo que se sabe. Fortalecer a nós mesmos, os nossos valores, os nossos ideais, consciência e caráter. Coração e sentimento. Consciência, caráter, coração e sentimentos também. Os nossos sentimentos. Nosso coração. Teve entre nós um Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, que fez um trabalho maravilhoso. Um homem formado em teologia, formado em filosofia, doutorado em filosofia. Quando ele estava com 21 anos de idade, olha só o pensamento que ele teve aos 21 anos de idade. Diz, olha, eu vou estudar tudo que eu puder, das artes, das ciências, até meus 30 anos. Depois disso, todo conhecimento que eu tiver, eu vou aplicar em ajudar o próximo. Porque muitos, vejam só, olha só, ele estava dentro da universidade, ele percebia o seguinte, olha, muitos gostariam de estar aqui e não podem, por questões financeiras, problemas de família, não podem. Então eu que tenho a graça de estar aqui, eu vou juntar todo o conhecimento possível nesses anos para depois eu distribuir esses conhecimentos com as outras pessoas. E aí ele era um teólogo, ele era um ministro da igreja, ele fazia sua preleção, a sua oratória na igreja, ele escreveu várias obras, e aí resolveu fazer curso de medicina, porque ele diz assim, eu quero ajudar alguém que não precisa falar com essa pessoa. E aí começou a estudar medicina. Quando ele terminou, ele viu que tinha uma revista de missionários franceses que trabalhavam no Congo, na África, e que estavam precisando de missionários. Ele dizia, é por aí, eu vou nessa. E se inscreveu para fazer parte desse grupo de missionários. Só que eles eram missionários católicos ortodoxos, e ele já tinha escrito algumas obras que tinham uma mente mais aberta, Albert Schweitzer. E acabaram fazendo alguns questionamentos para ele, para poder colocar ele em saia justa, para ele não ir. Porque a preocupação desses missionários é que ele fosse até lá e pregasse o evangelho segundo essa visão dele mais aberta.
E ele diz assim, mas acontece que quando Jesus chamou os apóstolos, simplesmente disse, venham e sigam-me. E ele não disse assim também, quem não é contra Deus é a meu favor, então. E aí acabou convencendo e foi. Juntou dinheiro com alguns amigos, e daqueles que ele menos esperava conseguir, foi onde ele mais conseguiu verba para ir nessa tarefa missionária. Ele conseguiu com alguns professores alemães, dinheiro para ser aplicado num território francês lá na África. E os amigos que eram amigos dele acharam que ele ia largar tudo, a cátedra, ele era um professor universitário, ia largar tudo para se meter lá na África, para ajudar as pessoas de lá. Eles achavam que ele estava com algum problema sério. Amigos, conhecidos. Não, Albert, tu vai até lá, mas tu deve estar com algum problema sentimental, certo? Teve algum problema grande sentimental que tu quer fugir. Tu está desvairado. Por que tu vai te meter lá com tanto conhecimento, tanta coisa para fazer aqui? Mas acontece que lá tem gente morrendo de doenças simples. Como é que alguém pode morrer lá de diarreia? E estão morrendo. Não, eu vou para lá. E juntou dinheiro. Foi a primeira vez para lá, em 1914. E lá ele ficou, começou a construir um hospital. Começou primeiro num galinheiro. Uma pecinha que tinha do lado da casa dele, que era tipo um galinheiro. Fez depois ali um pequeno ambulatório. E aí, desde o início, aqueles que eram nativos que ajudavam ele a traduzir do alemão para a língua nativa, diziam para ele o seguinte, doutor, o senhor faz o seguinte, aquelas pessoas que o senhor vê que o senhor não pode curar, ajudar, o senhor não ajuda, porque é uma forma do senhor de manter a sua credibilidade aqui, o senhor curar aqueles que o senhor tratar. Se o senhor começar a tratar algumas pessoas e as pessoas não ganharem a cura, o senhor vai ficar desacreditado. Ele diz, mas ele não se dobrou. Teve uma ocasião que ele está com uma pessoa em cima da maca, ele está apresentando uma convulsão e estava com um edema cerebral sério. Acontece que lá não tinha máquina de raio-x, não tinha nenhum tomógrafo, evidentemente que nem naquela época, mas acontece que ele não tinha nenhum recurso para poder diagnosticar onde é que estava o edema no cérebro. E ele tinha que fazer uma punção. Aí ele pede ajuda ao alto. Jesus, eu estou em tuas mãos. Tu tens que guiar a minha mão, porque aonde eu perfurar aqui no crânio tem que ser no lugar certo. Eu não posso errar. Se eu errar, essa pessoa morre e aí vai por água abaixo. Todo o projeto de ajudar aqui na África. E ele, depois da prece, com uma furadeira, ele localiza um ponto que ele foi intuído e abre aquele lugar no crânio daquela pessoa e jorra aquele edema, jorra o sangue que estava coagulado. E aí essa pessoa, tempos depois, recobra a consciência, a razão e sai agradecida. E aí isso acabou se passando de pessoa para pessoa, ele ficou extremamente conhecido no lugar. De tempos em tempos ele conseguiu construir um hospital maior para 50 pessoas, saiu de lá com um hospital com 200 leitos. Começou do nada, do zero, desacreditado, servindo, amando. Olha que trabalho bonito. Tem um poema da Gabriela Mistral que eu gostaria de ler a vocês aqui, é sobre servir. Diz assim: a imensa alegria de servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, plante-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceite-a tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. A alegria de ser sincero e de ser justo. Há, porém, mais que isso, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. Não te seduzam as obras fáceis, é belo fazer tudo que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é quem destrói, seja tu quem serve. Servir não é próprio dos seres inferiores.
Deus que nos dá fruto e luz serve. Poderia chamar-se o servidor. E tem os seus olhos fixos em nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Serviste hoje? O que nós podemos fazer daquilo que nós já conhecemos? Aquilo que nós já aprendemos? Servir mais. Serviste hoje? Fazer mais. Mais do que é possível fazer. No limite das nossas forças. Tem uma história de um menino em Los Angeles, na Califórnia, uma história real, de um menino de 6 anos de idade que foi acometido por leucemia. A família levou a tratamento, o menino fez transplante de medula e a resposta foi das piores possíveis. Fez transfusão de plasma, sangue, nada. Todas as iniciativas médicas resultavam em fracasso. E o médico, já desesperançoso com aquela situação, vai ao encontro da mãe, explica a situação para ela e diz assim: não vejo na medicina possibilidade alguma de cura desse rapaz. Lamento, mas eu sou apenas médico, eu não sou Deus. Há impeditivos da ciência que a gente não pode avançar. E nos olhos daquela mãe rolaram 2 lágrimas pesadas. Mas quanto tempo tem o meu filho? Isso era numa segunda-feira. O médico olhou para ela, meio sem jeito. Há quanto tempo tem o meu filho? Diz: olha, não sei se ele passa desta semana. Talvez até sexta, sábado. É improvável. E ela, com aquela sentença de morte, saiu em direção ao leito do menino. Entrou no quarto, ficou meditando, orando. Nisso o menino abriu os olhos e viu a tristeza estampada no rosto da mãe. Alguma notícia grave tinha ela recebido e certamente estava vinculada à saúde dele. Ele, com 6 anos de idade, teve toda essa leitura e maturidade e perguntou para ela: mãe, o que houve? Nada, meu filho. Não, mãe, me conta, o que houve? Que notícia te contaram? Por que tu estás triste assim? E ela começou a chorar. É de mim, não é, mãe? Da minha doença? Eu sei, me conta. E ela disse assim: meu filho, talvez tu não passes dessa semana. Aí ele olhou para a mãe e disse assim: mãe, tem uma coisa só que eu lamento. Eu gostaria de ser um bombeiro voluntário. Não vou poder. No mais, tudo bem, tu me deste amor, a família que eu tenho me afaga, me abraça. Mãe, sigamos confiantes. E aí ela teve uma ideia, quando o menino falou: gostaria de ser bombeiro voluntário. Ela saiu de lá, ligou para o corpo de bombeiros, atendeu a pessoa e disse: eu gostaria de falar com o comandante, é um assunto urgente. Ele estava disponível naquele dia, passaram a ligação para ele, ele atendeu: pois não, senhora, aqui é o comandante. Diz: olha, eu sou mãe de um menino de 6 anos que tem leucemia. Os médicos não deram esperança, ele há de morrer ainda essa semana, até sexta-feira. O senhor, por favor, poderia mandar um soldado fardado aqui esta semana? Porque ele adora a corporação, adora o corpo de bombeiros, ele queria ser um bombeiro voluntário. O senhor poderia mandar um soldado aqui, na vestimenta de um bombeiro, com machadinho e tudo? Vai tornar ele alegre, pelo menos. Ele disse: minha senhora, posso fazer mais do que isso. Como assim? Nós temos agora em curso, um curso de bombeiros voluntários, e na quarta-feira da semana que vem nós vamos entregar um diploma para os bombeiros voluntários. Sim, mas quarta-feira que vem não adianta. Não, mas diga a ele que é uma ordem do comandante, para ele ficar firme até quarta-feira da semana que vem. E aí ele foi recebendo instruções ao longo daquela semana, o menino foi recobrando uma certa vontade, altivez. Diz: olha, o comandante mandou tu ficar firme até quarta-feira da semana que vem. E quando chegou na quarta da semana que vem, o menino recebeu todas as transfusões e tal, o médico ajudou, colaborou, e ele foi levado até a unidade de bombeiros, de cadeira, com aqueles fios, fazendo transfusão de sangue. Ele chegou lá, na unidade de bombeiros, porque o comandante diz assim para elas: minha senhora,
nesse dia da formatura desses bombeiros voluntários, vai ser dado uma roupa para cada um desses bombeiros. A senhora tira as medidas dele, ela tirou as medidas, ele foi lá, vestiu o fardamento de bombeiro, recebeu o diploma de bombeiro, e quando ele está saindo, toca um telefone. Era uma chamada de um incêndio. O comandante correu para ver sinais indicativos de que era aquela ocorrência policial e disse assim: tu, soldado, vem comigo para o menino. Mas como assim? Diz, não, tu vai ajudar a apagar o primeiro incêndio como bombeiro voluntário. E colocou o menino no carro, era um incêndio pequeno, ele ajudou a movimentar a maçaneta para jogar água naquele incêndio. Quando terminou aquele incêndio, fizeram os rescaldos, ele volta para o hospital. Alegre. E aí, quando ele está quase desencarnando, dias depois, a mãe corre para lá, liga para o corpo de bombeiros, atende o comandante e diz assim: sim, olha, aqui é a mãe de Bill, o jovem, aquele que ganhou na quarta-feira agora, ontem, o diploma de bombeiro voluntário, ele está morrendo. O senhor poderia vir com as viaturas até aqui, se despedir dele? Disse, claro, nós vamos aí, mas eu posso mais do que isso. Eu vou com todas as unidades da corporação. Nós vamos abrindo sirene por onde quer que nós passarmos, e nós vamos honrá-lo como um verdadeiro profissional, um verdadeiro bombeiro, um soldado bombeiro, como ele é. Nós podemos fazer mais. Avisem aí no hospital para que estejam preparados para que a nossa equipe possa. E veio ele, com aquelas viaturas, sirenes abertas, jogaram a escada Magiros até o terceiro andar, onde estava o quarto do menino, e entraram pela janela. 11 homens da corporação entrou. E aí o comandante olhou para Bill e disse: Bill, bravo soldado, eu te dispenso agora das tuas tarefas de soldado, porque aquele outro comandante maior está esperando a ti, para que vá apagar fogos maiores. Vai, Bill, eu te liberto, vai, Bill, segue. Logo em seguida, Bill fecha os olhos e desencarna. Meus queridos, fica a mensagem para nós de fazermos mais. Eu posso mais. Foi o Cristo que nos disse: se te pedirem para caminhar 1000 passos, anda 2000 passos. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Eu posso mais. Eu posso mais. Quantos de nós voltamos aqui para esse planeta, agraciando a oportunidade da reencarnação, de estarmos à volta com as dificuldades, de ajudarmos aos outros que estão mais necessitados do que nós, e a gente dizendo: eu posso mais. Professor Eurípides, digamos, eu posso mais. Nos próximos 50 anos, conte comigo, eu posso mais. Eu sou daqueles que vi a tua luz chegar nos momentos de aflição no plano espiritual, atormentado, perturbado, nas trevas. Tu me estendeste as mãos. Deixa, Eurípides, fazer. Eu posso mais. Querida, tu podes trabalhar comigo distribuindo esses ranchos, essas rentinhas. Eu posso mais. Que outro dia tem? Que outra tarefa? Quais são as crianças? Eu posso mais. Para que nós aproveitemos, queridos, esta existência, cantando hinos de louvor pelo trabalho, pelo amor que nós desenvolvermos em nós. Só amando, só servindo, seremos plenamente felizes. Sejamos felizes, meus queridos. Parabéns pelos 50 anos da Casa Espírita de Eurípides, pelo amor que vocês espalham
neste lugar, nesse recanto difícil da cidade do Rio de Janeiro, das caravanas de luzes que enfrentam todos os percalços do caminho, todas as trevas, com destemor. Façamos mais. Eurípides está fazendo mais há muito tempo por nós. Ele nos espera. O Cristo nos espera. Ajudemo-nos uns aos outros e valorizemos, queridos, esta nossa existência. Muitas felicidades a vocês. Por muito tempo achei que a ausência era falta e ficava ansioso esperando esta falta, mas a ausência não é falta. A ausência é estar em mim. Por isso sinto a branda, apegada, abraçada, agarrada em meus braços, que danço, rio e faço exclamações alegres, porque a ausência assimilada ninguém a rouba de mim. A ausência assimilada de Cristo e de Eurípides ninguém há de arrancar de nós. Muito obrigado. Sejamos felizes.